Tudo bem? Hoje em nossa aula faremos uma introdução ao estudo dos números racionais. Tá preparado? Vem comigo! Então, pessoal, o conjunto dos números racionais, ele contém todos os elementos do conjunto dos números naturais, o 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Além deles, todos os elementos do conjunto dos números inteiros, negativos e positivos, então menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E além disso, todas as frações, decimais, dízimas periódicas, tanto positivas quanto negativas. Ou seja, pertencem ao conjunto dos números racionais qualquer número que possa ser escrito na forma de fração, onde o numerador e o denominador são números inteiros. Agora vamos transformar uma fração em um número decimal. Vamos representar a fração em um número decimal. Como é feito isso? É bem simples. Basta dividir o numerador pelo denominador desta fração. E aí nós colocamos dois exemplos. 1/4. Por exemplo, 1 dividido por 4, você não consegue dividir 1 por 4 a princípio. Então, o procedimento é colocar 0 no dividendo e 0, lá no quociente. E aí começar a conta. Você vai ver que no final vai dar 0,25. O mesmo procedimento com 82/5. Só que o 82/5 eu consigo, de início, começar a divisão. Então, dividir 8 por 5, dá uma vez e vai sobrar 3. Baixo 2, 32 dividido por 5 dá 6. E vai sobrar 2. E aí colocar o 0 para continuar a conta e a vírgula. No final, então, o 82/5 é igual a 16,4. Notem bem que essas divisões são chamadas de decimais exatos, onde todo número que apresenta uma quantidade limitada de algarismos depois da vírgula é denominado, então, um decimal exato. Agora, reparem nesses exemplos. Eu tenho no denominador ou 10, ou 100, ou 1000. Nesses casos, é bem mais simples a representação da fração em decimal. Basta olhar a quantidade de 0, que ela vai indicar a quantidade de casas decimais. Então, 15 décimos, por exemplo, é um 0 só, 10. Então, fica 1,5, uma casa decimal. 31 centésimos, vai ficar 0,31, duas casas decimais. 7 milésimos, são 3 zeros no denominador. Então, 3 casas decimais lá no número decimal, 0,007. Então, gente, vamos falar um pouquinho de dízima periódica. Quando acontece uma dízima periódica? Reparem no exemplo que colocamos aí, 9/11. Vamos representar, então, um 9/11 na forma decimal. Vamos dividir o 9 por 11. Não dá para dividir 9 por 11. Vou começar colocando 0 lá no dividendo e 0, lá no quociente. E aí começo a minha divisão. Reparem que vai chegar um momento que vai haver a repetição dos restos. 20, depois 90, 20 de novo, 90 e assim por diante. Nesse caso específico, essa divisão ela não vai ter fim. É aí que aparece então a chamada dízima periódica. Neste caso específico, 0,818181 vai ser o resultado dessa divisão, mas só que ela vai ser infinita. Como ela é infinita, chamamos então que é uma dízima periódica, onde existe um período, algarismos que se repetem na parte decimal, indicando então que essa representação decimal é uma dízima periódica. Agora, vamos fazer o inverso. Vamos pegar o decimal e vamos transformar em fração. Nesse primeiro momento aí, vamos transformar o decimal exato em fração. É simples. Observem os exemplos que colocamos. 0,8, uma casa decimal. Para transformar esse 0,8 em fração, fica 8 décimos. Reparem que o denominador vai ser 10, apenas um 0. Simplificando, então, 8 décimos, fica 4/5, que é a forma irredutível. 0,22, da mesma forma, são duas casas decimais. Vai ficar 22 centésimos, 2 zeros, então o denominador vai ficar 100. Simplificando, 11/50. Por último aí, 0,125, são 3 casas decimais.
Neste caso, o denominador da fração será 1.000, 3 zeros. Então vai ficar 125 sobre 1.000, simplificando, a fração irredutível, nesse caso, é 1/8. Agora, preste atenção, nós vamos transformar a dízima periódica simples, vamos representar uma dízima na fração geratriz. Então lembre bem, a dízima periódica é um decimal não exato, ela não tem fim. Portanto, não dá para seguir a mesma regra do decimal exato. E é bem simples. A dízima periódica simples é chamado dízima periódica simples porque o período ele se inicia logo após a vírgula. Então, no primeiro exemplo aí, 0,444, eu tenho o 4 como período, é um único algarismo. Neste caso, é bem simples. Essa dízima periódica, a fração geratriz que a representa, é 4/9. Então, um algarismo, um zero. Agora, 0,151515. Temos, então, um período com 2 algarismos. E, neste caso, a fração geratriz vai ficar 15/99, que, simplificando, vai ficar 5/33. Agora, o terceiro exemplo, 1,124, 124, 124. O período, neste caso, são 3 algarismos. E notem que a parte inteira já não é mais zero, é o número 1. Então percebam como é que fica a transformação. A parte inteira, 1, mais a parte decimal, que é a dízima, 124.999. E aí, fazendo a operação da soma do número inteiro mais a fração, vamos chegar na fração geratriz 1.123.999. Então reparem bem a relação entre a quantidade de algarismos do período e a quantidade de 9. Quando é um período, é um 9 o denominador. Quando são 2 períodos, é 99 o denominador. E quando são 3 períodos, é 999 o denominador. Por último, então, vamos fazer a representação da dízima periódica composta na sua fração geratriz. Por que é chamado dízima periódica composta? Porque o período ele não começa imediatamente após a vírgula. Eu tenho sempre um algarismo, ou 2 ou 3, antes de começar o período da dízima. No exemplo que nós colocamos aí, repare bem, 1,27777 e assim por diante, infinitamente. Então preste bem atenção nessa regra prática, para transformar essa dízima periódica composta na fração geratriz. Primeira parte, parte inteira mais parte não periódica mais um período. Então, qual é a parte inteira? É o 1. A parte não periódica, aquela que não se repete, é só o 2. E o período é o 7. Então, primeiro vai ficar 127. Menos, e esse menos é da regra, parte inteira mais parte não periódica. Ou seja, parte inteira, o número 1, parte não periódica, o 2. Então, o meu numerador vai ficar 127 menos 12. E o denominador? Preste bem atenção. Tantos 9 quantos forem os algarismos do período. Então, eu tenho um algarismo, o período tem um único algarismo, o 7, então só tem um 9. E a outra parte? Tantos zeros quantos forem os algarismos da parte não periódica. A parte não periódica é apenas o 2, portanto, apenas um algarismo, então apenas um zero. Então, como é que fica, então, a minha fração geratriz? 127 menos 12 dá 115. Por 90, 115/90, simplificando, eu chego a 23/18. Então, você tem que prestar bem atenção. É só seguir essa regrinha prática que nós conseguimos, então, transformar a dízima periódica composta, representá-la na sua fração geratriz. Oi, ok? Gostaram do vídeo? Dá um like, então, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem sempre uma novidade no canal On Fire. Vem comigo!